Em Gênesis 39, versículo 21 ao 23, diz assim: O Senhor, porém, era com José, e lhe foi benigno, e lhe deu mercê perante o carcereiro, o qual confiou às mãos de José todos os presos que estavam no cárcere. E ele fazia tudo quanto se devia fazer ali. Nenhum cuidado tinha o carcereiro de todas as coisas que estavam nas mãos de José, porquanto o Senhor era com ele, e tudo o que ele fazia, o Senhor prosperava. Olha só, tudo quanto José fazia ali no cárcere, o Senhor prosperava, porquanto o Senhor era com ele, e tudo que ele fazia, o Senhor prosperava. Querido, assim como na vida de José, você quer que o Senhor prospere tudo o que você venha a fazer na sua vida? Então nós vamos tirar lições aqui preciosas da vida de José. Que você seja um José diante de Deus, né? Com toda a fidelidade que ele tinha, com toda a obediência, toda a reverência ao Senhor. Que você possa estar alcançando também uma vida próspera. Mas qual é o contexto aqui? José, muitos já conhecem a história de José. José foi vendido ali pelos irmãos a uma caravana de ismaelitas que ia para o Egito, né? E chegando lá no Egito, ele vai ser vendido. Mas o interessante é que em tudo isso aí, José está sendo fiel a Deus. José não murmura, não reclama, não diz nada contra o Senhor. Você vai começar a ver essa história de José no capítulo 37 de Gênesis. Gênesis 37. E essa passagem onde seus irmãos o vendem para uma caravana de ismaelitas está no versículo 28. Agora veja o que aconteceu com José ao chegar no Egito. Gênesis capítulo 39, a partir do versículo 1, diz assim: José foi levado ao Egito, e Potifar, oficial de Faraó, comandante da guarda egípcio, comprou dos ismaelitas que o tinham levado para lá. O Senhor era com José, que veio a ser homem próspero e estava na casa de seu senhor egípcio. Vendo Potifar que o Senhor era com ele e que tudo o que ele fazia, o Senhor prosperava em suas mãos, logrou José mercê perante ele, a quem servia. E ele o pôs por mordomo de toda a sua casa e lhe passou às mãos tudo o que tinha. E desde que o fizera mordomo de sua casa e sobre tudo o que tinha, o Senhor abençoou a casa do egípcio por amor de José. A bênção do Senhor estava sobre tudo o que tinha, tanto em casa como no campo. Potifar tudo o que tinha confiou às mãos de José, de maneira que, tendo-o por mordomo, de nada sabia, além do pão que se alimentava. José era formoso de porte e de aparência. É nessa situação que José vai chegar ao Egito, como escravo, né, acorrentado e numa situação de escravo ali. Ele chega ao Egito. Agora, depois disso, ele vai ser preso porque a mulher de Potifar colocou os olhos nele e o desejou. E todos os dias persuadia José. Potifar tinha viajado e todos os dias a mulher de Potifar queria se deitar com José. E como ele não quis, aí teve um dia que ela conseguiu as roupas dele, ele saiu correndo para não se deitar com ela e deixou suas vestes nas mãos dela, que ela agarrou, e por conta disso ela fez uma acusação que ele havia tentado pegá-la à força. E ele é acusado injustamente ali pela mulher de Potifar. Ele vai ser então preso, vai parar na prisão, no cárcere. Mas ele, sendo acusado injustamente, ele vai então parar no cárcere. O que é que vai acontecer lá no cárcere? Deus também vai fazer próspera a vida de José lá no cárcere. Então Deus prosperou a José no seu trabalho e até mesmo quando ele estava preso. José nunca deixou de ser fiel a Deus, mesmo. Apesar de tudo que havia lhe acontecido, ele permanecia fiel ao Senhor. Então, se você quer ser próspero, ter uma vida próspera, você precisa ser fiel a Deus. Em tudo, nos mínimos detalhes. Ninguém é perfeito, nós vamos errar aqui, vamos errar ali, mas devemos estar sempre nos consertando diante do Senhor, pedindo perdão a Deus e nos reconciliando com Ele sempre. Então, se você quer ser próspero e ter uma vida próspera, seja fiel a Deus em tudo. Não estamos falando aqui de uma prosperidade financeira, tá? Não leve para esse lado somente, prosperidade financeira.
O Senhor fez José ali ser próspero no trabalho e na prisão sem riquezas. José não ficou rico na prisão. José não ficou rico servindo a Potifar, o oficial de Faraó. Prosperidade ali é que ele era um homem abençoado. Tudo que ele fazia dava certo. Tudo que ele tocava as mãos prosperava. O Senhor estava com ele, abençoando todos os seus feitos. Então ele não adquiriu riquezas ali, nem na prisão e nem servindo a Potifar. Aí eu te pergunto, prosperidade é sinônimo de riqueza? Porque nós ouvimos falar muito de prosperidade como sinônimo de riqueza, né? Quando você ouve falar de prosperidade, algumas vezes pode até ser sinônimo de riqueza. Alguém se referia ao outro dizendo que ele fosse próspero porque ele ganhou muito dinheiro e ficou rico. Mas nem sempre, principalmente na Bíblia, não quer dizer que prosperidade sempre é sinônimo de riqueza. Então ser próspero, na verdade, principalmente no Novo Testamento, é ter uma vida abençoada por Deus, em todos os sentidos, em todas as áreas. É você ser uma pessoa abençoada. E financeiramente falando, Deus vai lhe dar o suficiente, meu irmão. Deus vai lhe dar mais do que o que você precisa para viver. Ou talvez Ele lhe dê o suficiente. E a Bíblia diz que devemos estar contentes com isso. Deus lhe deu só o suficiente para você viver? Deus lhe deu mais um pouco do que o que você precisa? Você esteja contente. Está lá em 1 Timóteo 6, versículo 8. 1 Timóteo 6, versículo 8 diz: tendo sustento e com o que nos vestir, estejamos contentes. Você está contente com o que Deus já lhe deu? Ou você está descontente com o que já tem e fica almejando sempre mais e esquece até de agradecer a Deus pelo que Deus já fez por você, pelo que Deus já te deu? Deus não já te dá o pão de cada dia? Deus não já te deu um lugar para você encostar sua cabeça ali no travesseiro? Deus não já deu o seu sustento? Deus não está dando o que você se vestir? Então 1 Timóteo 6, versículo 8, a palavra de Deus diz: tendo sustento e com o que nos vestir, estejamos contentes. Em Hebreus 13, versículo 5 também vai dizer nesse mesmo sentido. Hebreus 13, versículo 5: seja a vossa vida sem avareza, contentai-vos com as coisas que tendes, porque Ele tem dito: de maneira alguma te deixarei, nunca jamais te abandonarei. Deus não nos deixa nunca. Deus jamais nos abandonará desde que estejamos sendo fiéis a Ele. Ele não vai deixar você passar por mais situações permanentes. Ele pode até permitir por um período para você ser provado na sua fé. Mas como Ele está dizendo assim, aqui: de maneira alguma te deixarei, nunca jamais te abandonarei. Então seja a vossa vida sem avareza. Contentai-vos com as coisas que tendes. Tem pessoas descontentes, querido. Deus está dando, mas ele ainda está descontente porque ele quer muito mais. Ele quer mais e mais. Mas a prosperidade que Deus tem para te dar é de uma vida de paz, uma vida de alegria. E nem sempre riqueza traz alegria. Se fosse por isso, não tinha ricos aí em depressão, não tinham ricos procurando até tirar a própria vida e até mesmo tirando a própria vida. Então se encha de Deus, se encha do Espírito Santo. Esse sim vai te fazer próspero e te fazer feliz. Agora a palavra prosperidade, ela pode ser aplicada nos dois sentidos, nós sabemos disso, porque dá uma conotação de quem está ganhando muito dinheiro, ou quem ganhou, e também de quem tem uma vida abençoada. Se referindo a dinheiro, nós vamos ver exemplo aqui na Bíblia. Então ela traz esses dois sentidos, ou se referindo a dinheiro, ou uma vida abençoada por Deus. Por exemplo, alguém pode dizer assim: José foi morar lá em São Paulo, ele colocou um comércio lá e prosperou muito. Ele aí está dando um sentido de prosperidade financeira, né? José foi para São Paulo, colocou um comércio e prosperou muito. Isso quer dizer que ele ganhou muito dinheiro com o comércio que ele colocou lá em São Paulo. Temos um outro exemplo aqui na Bíblia, quando fala de Isaac, filho de Abraão. Lá em Gênesis 26, do versículo 12 ao 14, diz assim: semeou Isaac naquela terra, e no mesmo ano recolheu 100 por 1, porque o Senhor o abençoava. Enriqueceu-se o homem, prosperou e ficou riquíssimo. Possuía ovelhas e bois e grande número de servos, de maneira que os filisteus lhe tinham inveja. Gênesis 26, do versículo 12 ao 14.
No versículo 13 diz que Isaac enriqueceu-se muito, prosperou e ficou riquíssimo. Então prosperou no sentido de ficar realmente rico. Então vai ter esses dois sentidos aí. Já sabemos que a palavra prosperidade aí pode ser aplicada em um sentido ou em outro. Sabemos também que a Bíblia diz que aqueles que procuram obedecer a Deus, estes serão prósperos em tudo que ele fizer. Agora nós temos que entender que na Nova Aliança, no Novo Testamento, essa prosperidade, ela não está sendo referida a dinheiro, a situação financeira. Aqui no Salmo 1, versículo de 1 ao 3, Salmo capítulo 1, versículo de 1 ao 3, diz assim: Bem-aventurado o varão que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, e nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes tem o seu prazer na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Pois este será como a árvore que é plantada junto a ribeiros de água, a qual dá o seu fruto na estação própria, e cujas folhas não caem, e tudo quanto ele fizer prosperará. Olha só. Aquele que tem o seu prazer na lei do Senhor e na sua lei medita de dia e de noite, ele será comparado a essa árvore que é plantada junto a ribeiros de água, que dá o seu fruto na estação própria, cujas folhas não caem, e tudo quanto este homem fizer, ele prosperará. Na versão Almeida, Revista e Atualizada, ARA, diz a palavra bem-sucedido. Ele será, tudo quanto ele fizer, será bem-sucedido. Dá na mesma coisa. Ele prosperará. Então aqui há uma prosperidade na vida daquele que serve a Deus, né, dada pelo próprio Deus. Esse irá prosperar em tudo que ele fizer, como José prosperou ali mesmo, na casa de Potifar, trabalhando para Potifar. Ele prosperou no cárcere, quando estava ali preso. Em tudo que José fazia, ele prosperava. E há uma promessa aqui. Há uma promessa, né? Quem será próspero aqui ou bem-sucedido em tudo que fizer? Aquele que tem o seu prazer na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Está aí no Salmo 1, versículo 2. Aquele que tem o seu prazer na lei do Senhor e na sua lei medita de dia e de noite. Ou seja, aquele que anda nos caminhos do Senhor, que procura ser fiel a Deus em tudo o que faz, este será próspero. Ser próspero, meu irmão, é ser um bem-aventurado. E ser bem-aventurado é ser abençoado por Deus. Olha o que diz sobre o bem-aventurado, aquele que é abençoado, que se vai se tornar um próspero, lá no Salmo 128. Salmo 128 diz assim: Bem-aventurado aquele que teme ao Senhor e anda nos seus caminhos. Do trabalho de tuas mãos comerás, feliz serás e tudo te irá bem. Tua esposa no interior de tua casa será como a videira frutífera. Os teus filhos serão como rebentos da oliveira, à roda da tua mesa. Eis como será abençoado o homem que teme ao Senhor. O Senhor te abençoe desde Sião, para que vejas a prosperidade de Jerusalém durante os dias de tua vida. Veja os filhos de teus filhos, paz sobre Israel. Olha só as bênçãos que está sobre a vida daquele que teme ao Senhor. Ele será próspero, terá uma vida abençoada, uma família abençoada. Tudo que ele se propôs a fazer, desde que esteja em sintonia com a vontade de Deus, tudo dará certo, tudo irá bem. Ele será bem-sucedido em tudo que ele fizer, querido. Então que você procure ser fiel a Deus, que você procure andar de forma sincera diante do Senhor, mas numa sinceridade fazendo o que é certo diante do Senhor. Não adianta a sinceridade diante de erros, de coisas que você está fazendo que não agrada a Deus. Porque tem pessoas que fazem coisas que não agradam a Deus, mas diz assim: mas eu pelo menos sou sincero. Eu digo a Deus e mostro a Deus o que eu estou fazendo de errado. Sim. Só que essa sua sinceridade, ainda praticando o que é errado diante de Deus, não vai te dar uma vida abençoada. E muito menos a salvação eterna. Por mais sincero que você seja diante dos seus erros, você precisa se arrepender deles, confessá-los diante do Senhor e abandoná-los. Não adianta continuar no erro, mesmo sendo sincero. Você precisa abandoná-los. Olha o que diz aqui em Provérbios, por exemplo, 28, versículo 13.
Olha o que diz aqui, Provérbios 28:3. E o que encobre as suas transgressões jamais prosperará. Ou seja, aquele que encobre, que esconde os seus pecados, esse nunca prosperará. Aí continua dizendo aqui, mas os que os confessa e deixa, alcançará a misericórdia. Você precisa confessar e deixar. Não adianta ser sincero em dizer a Deus, olha, eu estou praticando isso aqui, mas estou sendo sincero diante do Senhor que eu estou cometendo este erro. Se você não o deixa, você não vai alcançar a misericórdia de Deus para ter uma vida abençoada, para ter a salvação da sua alma. Então, quem cobre as suas transgressões jamais prosperará, mas aqueles que as confessam e deixam, estes alcançarão a misericórdia do Senhor. Provérbios 28, versículo 13. Meu irmão, que Deus te abençoe e te faça muito próspero, com uma família abençoada, com muita paz e alegria no seu coração. E que o Senhor te livre e te guarde de todo o mal. Que você procure ser fiel a esse Deus poderoso, Deus grande, Deus eterno, para que você venha a alcançar as misericórdias do Senhor. Amém? Que Deus te abençoe, que Deus abençoe a toda a sua família.